Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos baixar o SQLite, fazer a instalação e mexer um pouquinho com o banco, fazer alguns comandos, fazer um banco de dados utilizando o SQLite. O SQLite é muito utilizado para dispositivos móveis justamente por causa da sua leveza. Tá? É um banco leve, ideal para dispositivos portáteis. Então é muito usado para Android, em iPhone, no Windows 8 você também pode usar o SQLite, mas além da sua leveza, ele pode ser utilizado também em sites, embora não seja o fim para o qual ele foi criado. Ele também suporta trabalhar com sites e fazer bastante movimentações. É claro que você não deve usar o SQLite para um site onde você terá teras de dados. Aí existem outros servidores que são mais potentes. Tá? Então, embora ele possa ser usado para web, possa ser usado em produção tranquilamente para bancos pequenos e médios, para bancos muito grandes, é mais indicado um Oracle, um SQL Server, etc. Muito bem, vamos lá. Primeiramente, a gente entra aqui no Google e vou dar uma busca aqui por SQLite. Já aparece aqui, ó, SQLite homepage da SQLite.org. É de lá que a gente vai baixar. Então, se a gente der uma olhada aqui, tem aqui o símbolo do SQLite, né? Uma pena, né? Justamente por causa da sua leveza. Então, aqui já está dizendo, olha, é um banco de dados pequeno, rápido e confiável. Vamos lá. Aqui são, né, os patrocinadores do projeto, então tem uma série de empresas de porte bem grande que patrocinam o projeto da SQLite. Ok. Vamos aqui na seção de downloads. No download, eu vou descer aqui um pouquinho. Tem aqui o código fonte, tá? O SQLite ele é feito em linguagem C. É um banco feito em linguagem C, muito rápido. Vamos ver aqui, ó. Binários para Linux, binários para Mac OS X, tá? Você pode instalar o SQLite também em Linux, também em Mac OS X. E aqui estão os binários para Windows. Então vamos baixar esta versão aqui. Ok, já baixou. Eu vou abrir. SQLite Shell está aqui. Vou aqui tirar e colocar aqui na minha área de trabalho. Ok. Vou extrair os arquivos. Extrair. Aqui está o nosso banco SQLite. Ok. Então, é isso aqui. Este é o executável do SQLite. Se eu der um duplo clique, ele já abre aqui no prompt e você pode trabalhar. Tá? Então, justamente por causa dessa leveza, ele é ideal para dispositivos móveis, porque ele não ocupa muito espaço em disco e é um banco de dados muito eficiente, muito compacto, muito completo. Eu vou pegar esse SQLite e vou mover ele para uma outra pasta na minha raiz aqui da máquina, para depois poder ficar fácil de fazer o acesso a ele. A gente pode trabalhar com SQLite aqui no prompt, mas também tem a opção depois de instalar gerenciadores para ele. Vou mostrar também como é que faz isso. Mas primeiro vamos trabalhar um pouquinho no prompt para ver o funcionamento.
Para acessar o SQLite pelo prompt, o ideal é você entrar primeiramente no prompt do DOS e depois executar os comandos, e não fazer isso aqui, ó, porque você dá um duplo clique nele e ele vai executar no prompt, tá? Mas essa não é a maneira correta. A maneira correta é você entrar no prompt do DOS primeiro, localizar a pasta dele e aí chamar o SQLite. Aí os comandos vão funcionar. Então eu vou fechar aqui, vou recortar o SQLite desta pasta e colocar numa outra pasta, que vai ficar aqui dentro do meu computador. Aqui já criei a pasta aqui para ele. Pronto. Estou colocando diretamente ali na raiz da máquina e vou acessar via prompt. Então venho no prompt de comando, abrir o prompt aqui do nosso DOS e vou até a pasta do SQLite. Então aqui só voltando os diretórios. Estou aqui na raiz, se eu der um dir, ele vai me listar os diretórios e está aqui o diretório do SQLite. Então eu dou um cd SQLite. Prontinho, estou aqui no diretório dele. Vou dar um dir para verificar o que tem lá dentro. Está aqui, SQLite 3EZ. Agora, para rodar o SQLite, eu escrevo SQLite 3. Eu vou agora executar um comando aqui, SQLite, apenas para verificar a instalação do banco. Então, eu escrevo SQLite 3, dou um Enter, e ele vai me mostrar isso aqui, a versão da SQLite, e aqui umas instruções. Olha, digite .help para instruções, né? Então eu vou digitar aqui um .help e ele vai me dar uma listagem de instruções. Então, .help. Tá, então tá aqui. Então a gente dá aqui várias opções aqui de comando. Então, por exemplo, como é que eu listo os bancos de dados existentes? Eu escrevo .database, tá? E uma série de outros comandos. Então existe aqui um comando de help, é só digitar .help, ok? Então isso já é útil para auxiliar quando você esquece um comandinho. Mas agora vamos criar um banco e realmente trabalhar aqui com SQL para a gente poder visualizar melhor. Para criar um banco de dados é bem fácil. O comando para criar o banco de dados é SQLite 3 e o nome do banco de dados. Então vamos criar aqui um banquinho de teste. Vou chamar aqui de banco teste.db. Dou um Enter aqui. Agora vou verificar aqui com databases. Opa, databases é sem ponto e vírgula. Ponto databases. Está aqui a listagem com o nosso banco de dados e o caminho dele. Agora sim. Bom, então eu vou criar uma tabela nesse banco. Então o comando para criar tabela é o comando tradicional do SQL, né? Create table. Então eu vou criar aqui uma tabela agora no nosso banco de dados. Então vou dar aqui um create table e o nome da tabela. Bom, vamos criar aqui uma tabela de funcionários. Vou criar a tabela de funcionários e aqui os campos. Então, por exemplo, código do funcionário.
inteiro, não nulo, e chave primária. Vou criar aqui um campinho para o nome. Varchar 50. É obrigatório, portanto, não nulo. Endereço. Aqui vamos colocar aqui um varchar também. Um campo para telefone. Vou colocar aqui um salário decimal. Um cargo aqui também para o nosso funcionário. E vamos fechar a tabela. Tá, então, create table funcionários, coloquei aqui um código inteiro que vai ser a chave primária, um nome, endereço, telefone, salário e cargo. No Enter, ele executou. Ok. Eu posso dar um comando aqui, .tables. Aqui a tabela de funcionários sendo listada. Então está criada a nossa tabelinha aqui de funcionários. Vamos adicionar também uma tabela de departamentos. Então lá, create table, departamentos. Vamos colocar lá código do departamento. Vai ser o inteiro, não nulo e chave primária. O nome do departamento, aqui vou achar 30. Essa tabela ela tem que ter também um campo para que a gente possa relacionar com a empresa. Então, ou melhor, relacionar com os funcionários, né? Então vou criar aqui funcionário, código. Que vai ser do tipo inteiro. Não pode ser nulo aqui porque ele é chave estrangeira no nosso caso. E fechar. Criei aqui, se eu der um tables, opa, tem que ser aqui minúsculo, .tables. Temos as duas tabelas, departamento e funcionários já criados. Agora vamos lá inserir dados nessas tabelas. Então, para inserir dados, o comando é o insert into. Vou colocar aqui tudo em maiúsculo. Insert into, digamos, a nossa tabela aqui de funcionários. Aí a listagem dos campos. Então, insert into código, vírgula, nome, vírgula, endereço, telefone, salário e cargo. Listagem de campos aqui ficou meio grande. Então, vou inserir na tabela funcionários os campos código, nome, endereço, telefone, salário e cargo, os respectivos dados. Aí a gente coloca values e na outra linha os valores para esses dados. Então, abre parênteses também e vamos aos valores. Então, sei lá, vai ser aqui o nosso amigo Carlos Almeida, por exemplo. Endereço Rua
Fagundes 44, São Paulo. Vamos colocar aqui um telefone válido para ele. Só aqui para constar. Um salário. E o cargo da pessoa. Ok. Dá um Enter aqui. O comando foi executado. E agora a gente pode verificar, dando um select na tabela para trazer os dados. Tá aqui, Carlos Almeida, Fagundes 44, São Paulo, telefone, salário, o cargo da pessoa.